aqui chegamos à grande e importante decisão: fazer ou não fazer, estudar ou não estudar, iniciar o meu projeto ou não iniciar o meu projeto. A parte importante dessa decisão, ela tem muito a ver sem dúvida, com a questão psicológica, com os fatores psicológicos, mas também com questões de infraestrutura, com questões de investimento, envolvimento de família nos planos, né? Aval da família, ter o comprometimento da família. É um projeto, novamente, que a gente enfatiza de longo prazo, é uma maratona e não uma prova de 100 metros, né? Coletar bastante informação. Então, o ponto aqui é: tome uma decisão formal, conceba, né? Faça a concepção dessa sua decisão de maneira que ela seja realmente um marco, né? Um marco inicial importante na sua caminhada em direção ao seu objetivo. Muitas vezes, quando as pessoas não levam essas questões em consideração, não tomam as informações de maneira apropriada, não montam um planejamento, não debatem de maneira apropriada com a sua família, com aqueles envolvidos, né, que estão próximos aí de você, não leva em consideração, quando as pessoas não levam em consideração investimento, infraestrutura, o que acaba acontecendo é que qualquer primeira barreira, qualquer primeira dificuldade, a pessoa acaba parando de estudar, acaba desistindo, né? E aí começa a se encontrar perdida, confusa, perplexa, desorientada e daí por diante. Aí essa simbologia que a gente enxerga aí na nossa figura, na nossa placa, né? Então isso é muito comum. Então é muito importante que a pessoa tome essa decisão de uma maneira consciente. Não importa se é seu aniversário, se é o Natal, se é o final de ano, se é o Réveillon, se é o aniversário da sua esposa, do seu filho. É importante que se tenha um marco, um momento onde essas informações, esses dados foram levados em consideração e daqui para frente você vai montar um planejamento, um plano e vai levar a cabo esse seu planejamento, esse seu plano, aí com o resultado, obviamente, pretendido, a tua certificação como praticante de prático. Tá? Então é importante aqui, a gente separou 2 slides para este ponto, para esta tomada de decisão. A gente tem visto muita gente que não faz isso de uma maneira consciente, de uma maneira formal e acaba por diversas vezes estar parando, tá tendo longos períodos sem estar estudando, porque mudou de emprego, porque pequenas coisas aconteceram. Isso é falta de um rumo, isso é falta de um norte, isso é falta de um plano, né? Então é importante tomar essa decisão e mais importante do que a decisão é o que a gente vai ver a seguir, que é como planejar e levar a cabo esse teu projeto, aí, o projeto concurso. Essa é a nossa nova parte aí do nosso material, que trata do seu projeto, né? Do teu projeto de estudo, do teu projeto aí de obter sucesso nessa jornada. Então, o que a gente tem como certo aqui de ponto de partida é que a gente tem em mãos um projeto longo, né? E um projeto de grande complexidade pela frente. Logo, né, teremos que planejá-lo com detalhes, adaptar-nos às situações, aos imprevistos que surgirão. É a única certeza que a gente tem do que vai acontecer nos próximos meses e anos à nossa frente é de que as coisas vão mudar. Essa é uma certeza que a gente tem. Então, ter um plano significa estar preparado para essas mudanças, significa ter capacidade de replanejar, definir um novo norte, definir um novo rumo e seguir em frente, tá? Aqui também vale a menção, né? Eu, Renato, tenho especialidade nesse assunto. Sou formado na área de gestão, na área de administração e sou certificado nessa área de gestão de projetos. Então, o que eu falo daqui por diante para vocês é com certo conhecimento de causa histórico, né, de mais de 10 anos envolvido aí na gestão de projetos de grande complexidade, inclusive o projeto O Meu Concurso, né, que também foi um projeto planejado, adaptado, replanejado e cujo final foi bem sucedido. Então vamos adiante. Lembro novamente, né? Você vê que a gente insiste nisso ao longo do nosso trabalho, né? Você está numa maratona, você está planejando uma maratona e não uma prova de 100 metros. A gente pode ver uma diferença clara entre as duas da seguinte maneira. Imagine que você é uma pessoa que se condiciona fisicamente bem, tem ali um condicionamento razoável. Você de repente toma a decisão de que na semana que vem você vai correr ou uma maratona ou uma prova de 100 metros.
Se você tem uma pessoa relativamente bem condicionada, e vamos dizer que você tem alguma tendência a correr bem, a ser um corredor relativamente veloz, existe uma probabilidade de você fazer uma prova de 100 metros boa, né? De você fazer uma prova de 100 metros rápida. Né? Você não vai ser o Bolt, o Lightning Bolt, você não vai ser um campeão olímpico, mas você tem uma probabilidade de fazer uma boa prova de 100 metros. A verdade, a recíproca em relação à maratona não é verdadeira. Por mais que você tenha um condicionamento razoável, a chance ela é enorme de que você não conclua uma maratona, a mesmo que você esteja os 42 quilômetros de uma maratona, de uma corrida, a menos que você venha se preparando exclusivamente para correr uma maratona. Então, o longo prazo, a maratona é uma prova de fundo, é uma prova de resistência. E ela tem muito a ver com concurso, com qualquer concurso público e com processo seletivo, a categoria de praticante e de prático também. Né? Então demanda longo prazo, demanda dificuldades, você vai ter desânimo, você vai ter, alguns chegam a ter depressão, você vai ter vontade de desistir, tudo isso é parte da preparação de uma maratona. Então, por isso que é importante ter um projeto, ter uma meta, ter uma decisão na tua vida que você tomou nesse rumo para que você possa não desistir, perseverar, e aí o longo prazo vai fazer o trabalho dele e se você fizer todo o teu trabalho direitinho, a chance é bastante grande de que você venha a ser aprovado ou aprovada. Então, vamos falar um pouquinho da arquitetura do seu projeto, né? Quem é o seu projeto? Lembra, a gente acabou de falar da decisão, né? Então o teu projeto ele começa com uma grande decisão e ele começa com a definição de uma grande meta, né? A grande meta é: eu quero ser praticante de prático, eu quero ser prático no prazo X, né? Estipulando aí uma data mental, né? Ainda que hipotética, para esse teu projeto se concretizar. Você vai ter uma metodologia de estudo, uma metodologia de trabalho. A gente vai aqui preconizar uma ou dar alguns exemplos do que seria uma metodologia de trabalho e, obviamente, você vai adaptar à sua realidade. Você vai planejar o teu trabalho, você vai planejar o que você tem para fazer, as matérias que você tem para estudar, quando e como você vai estudá-las. Você vai acompanhar esse teu projeto. O projeto ele é planejado para que ele possa ser acompanhado, para que você possa garantir que aquela complexidade que se desenhava, ela foi particionada, você planejou, né, os passos na direção do seu objetivo e você consiga então acompanhar periodicamente e garantir que você está indo nessa direção. O projeto também passa por adaptação e replanejamento. As mudanças ocorrerão, você terá imprevistos, você terá mudanças no seu cotidiano e no seu dia a dia. Então é importante estar preparado aí para se adaptar e replanejar o seu projeto. Você pode e deve, ao longo desse trabalho, melhorar a sua metodologia de estudo, a sua metodologia de trabalho, isso é parte integrante desse longo prazo, e isso vai te levar, né, a meta final aqui é você adquirir o conhecimento suficiente para ser aprovado no processo seletivo à categoria de praticante de prática. Então isso aqui é a arquitetura, qual é a forma, qual é a decomposição do seu projeto ao longo do tempo. Falando ainda do seu projeto com um pouco mais de detalhe, o que fará parte então do seu planejamento desse projeto? Primeiramente, entender os requisitos desse teu projeto, entender as matérias que fazem parte, que compõem o conteúdo programático e a bibliografia, entender o escopo, a amplitude disso, a importância de cada matéria, o relacionamento entre elas, a associação, as prioridades, não é prioridade entre elas, é prioridade para você, né? Você é uma pessoa que tem dificuldade com exatas, com engenharia, PNA, talvez seja uma matéria, a parte de hidrodinâmica, etc., seja uma matéria que você tem um pouco de dificuldade, né? Não, minha dificuldade está no inglês, né? Boa notícia é que o material inteiro da Sierra Pilots está na língua portuguesa, mas você vai ao longo do tempo ler as matérias em inglês, é importante ler o material original algumas vezes em inglês, até para você treinar o seu inglês. Então isso tem que estar no teu planejamento, no teu entendimento da matéria. Você vai estabelecer metas. Não estou falando mais da meta de ser prático em X anos. Estou falando das metas que você vai galgar paulatinamente ao longo do trabalho até atingir o seu objetivo final. Você vai levar em conta recursos humanos, o seu tempo disponível
e recursos financeiros, né? Investimento em livros, em cursos, em e-learning, em diminuição inclusive da sua carga de trabalho muitas vezes, né? Era o meu caso, sou um consultor empresarial e tenho uma autonomia para dimensionar minha carga de trabalho, e no meu momento de estudo eu dimensionei a minha carga de trabalho, eu busquei horários alternativos. Isso é muito importante levar em consideração. O alinhamento com os envolvidos. Quem são os envolvidos? A sua família, os seus amigos próximos. O envolvimento do amigo é o seguinte: amigo, nós vamos dar um tempo na nossa amizade ao longo desse período de estudo, né? O amigo te chamar para balada a todo momento não é um bom negócio. A sua família, a sua esposa, se você mora com seus pais, os seus filhos, se eles já compreendem ou se eles não compreendem, tudo isso tem que ser alinhado. Você vai ter que estimar o esforço que você vai ter que investir nessa empreitada. Quanto tempo, qual o volume de horas que você vai gastar ao longo do tempo. Você vai ter que montar um cronograma de trabalho. Você não pode estar estudando qualquer coisa de qualquer jeito, né? Você tem que ter um cronograma de trabalho, você tem que ter um quadro horário de estudo. Você vai acompanhar os seus esforços, as suas metas e as suas realizações. Você vai replanejar quando necessário e você vai melhorar continuamente o seu planejamento e o seu processo de estudo ao longo do tempo. Vamos agora falar um pouquinho sobre cada um desses temas importantes aí do planejamento do seu projeto. Primeiro, começando pelas matérias, né? Aquilo que eu coloquei, entendimento do relacionamento, da complexidade, da associação entre as matérias. O que a Sierra Pilots fez para vocês aqui? O que a gente fez foi construir, no nosso entendimento e a partir do nosso conhecimento da bibliografia e do conteúdo programático, construir um quebra-cabeça, um Lego, aqui um castelo, utilizando as matérias, né, as matérias do conteúdo programático / bibliografia do processo seletivo. É importante citar aqui que isso aqui não é uma estrada única, não é um Lego ou um quebra-cabeça. Talvez a melhor referência seja realmente um Lego, né? O quebra-cabeça tem uma forma única de se montar. O Lego você pode desmontar e montar de formas diferentes. A gente montou aqui de uma forma, com uma arquitetura. Isso aqui tem que ser interpretado para cada realidade e para cada aluno ou aluna, candidato ou candidata. Então o que a gente fez foi tentar organizar as matérias de acordo com a sua complexidade, com o seu nível de dificuldade, como também um pouco de associação e relacionamento entre as mesmas, tá? Obviamente, torno a enfatizar, isso deve ser interpretado para a realidade de cada aluno. Um aluno que tem um conhecimento maior, um engenheiro de formação, muitas vezes até um engenheiro naval, que tem estudado em grande profundidade a parte de hidrodinâmica, a parte dos princípios da arquitetura naval e assim por diante, não terá tanta dificuldade com a matéria PNA, Principles of Naval Architecture, como outro que não domina, vem de uma área não exata, não domina essa matéria. Então cada pessoa vai ter uma característica. A gente vai passar aqui uma ideia genérica daquilo que a gente idealizou. Então a ordem aqui de baixo para cima, ela é uma ordem de nível de dificuldade ou de complexidade, sendo a base aqui do nosso Lego, a base do nosso castelo, as matérias de menor complexidade ou um pouco mais fáceis ou não tão difíceis, como queiram interpretar. Então, passando aqui na nossa base, pela matéria que trata navegação, a publicação do Altinen Migues, Navegação à Ciência e à Arte, e suas respectivas publicações, né? Cartas náuticas, cartas de corrente de maré, carta piloto e assim por diante. Tábuas de maré e etc. Meteorologia e respectivas publicações também, muitas vezes elas se cruzam, né? Carta de corrente de maré, carta piloto, tábuas de maré e assim por diante. EROG, que aí seria a parte de comunicações, a parte de radiocomunicações, né? da nossa bibliografia. Arte Naval, a parte do Maurílio, né? Os dois volumes do Maurílio, que trata a composição de um determinado navio, as partes de um navio, a geometria de navio, cabos, amarrações, aparelhos de governar, aparelhos de suspender e assim por diante. Tá? O RIPEAN, as regras para evitar abalroamento no mar.
A Norman e sua respectiva Norman 02, que trata extensões ao RIPEAN. Norman 17, que trata a parte de sinalização náutica. Poderíamos aqui dizer que as regras do mar, né, estariam aqui, seriam um somatório de RIPEAN com Norman 17, com sinalização náutica. A vertical aqui que trata a questão da praticagem, a LESTA, a lei, o regulamento, a LESTA e a RLESTA, respectivamente, a Norman 12, e as IMOs, né, os regulamentos, aí, os papers, as portarias, publicações da International Maritime Organization. Subindo um pouco aqui o nível de complexidade, a gente encontra o SMCP, que é o Standard Maritime Common Phrases, as frases comuns do meio marítimo em inglês. Então aqui é um dicionário técnico, vamos chamar assim, do mundo marítimo, na língua inglesa. O Código Internacional de Sinais. Por que eu coloco isso aqui um pouco acima? Por tratar da língua inglesa, então um pouquinho mais de complexidade. Todo o material que se encontra aqui na base de pirâmide é encontrado na língua portuguesa. Então, a gente coloca aqui o SMCP como um passinho que você vai dar além para a leitura das matérias aqui de cima, que são um pouco mais complexas e muitas delas no idioma inglês. Volto a reiterar e enfatizar que o nosso material todo da Serra Paios está em língua portuguesa, mas o material original, a bibliografia original, encontra-se na língua inglesa. Então, o Bridge Team Management, que é um material na língua inglesa, então considero aqui um grau a mais aí de complexidade, mas que tem uma correlação muito forte, muito grande com o material do MIGS de navegação, quando fala aí de rumo, quando fala aí de heading, quando fala aí de paralelas indexadas, a parte de radar que trata paralelas indexadas, o Bridge Team Management também fala isso, né? Só que vai falar em inglês e vai falar sobre o ponto de vista da gerência do passadiço do navio. O Ship Handling for the Mariner, que é uma matéria, um livro, na verdade, que trata da parte bem específica, da parte aí de praticagem, de navegação em águas rasas, de manobra de navio, que está na língua inglesa, tem um grau um pouquinho maior de dificuldade, e aquele que já leu, já estudou um pouquinho a parte de navegação, já teve uma interação com a parte do idioma inglês, pode entender com um pouquinho mais de facilidade. Aqui a parte de navegação eletrônica, o ECDIS, o AIS, o VTS, também são todos na língua inglesa, aqui os papers, né, as referências. Naval Ship Handling, que é um capítulo aqui, interessante que Naval Ship Handling, ele trata da questão, também da questão de resistência ao avanço, né, os princípios que envolvem a resistência ao avanço dos navios, que é o foco, um dos focos do PNA. Só que o PNA ele é bem mais complexo que o Naval Ship Handling. Daí essa relação aqui ascendente, né? Aqui olhando lá em cima, o PNA controlabilidade. O PNA controlabilidade vai falar de manobras, né? Manobras padrão, né? A controlabilidade do navio, né? É importante, é fundamental o conhecimento de resistência ao avanço e de propulsão marítima do PNA para entender o controlabilidade. O controlabilidade vai falar de muito mais o lado científico das manobras e da parte de controlabilidade do navio, ao contrário, por exemplo, do Ship Handling, que vai tratar a parte mais prática, mais pragmática das manobras de navios, aí, principalmente trabalhando a visão do prático, né? A visão novamente prática da coisa, diferente do PNA, que trata a visão científica, né, da coisa. E aqui, por exemplo, aqui também a linha de ascensão da questão de rebocadores portuários. Existe uma bibliografia que é Rebocadores Portuários, editada pelo CONAPRA, que é um livro pequeno, de fácil leitura, e o Tug Use Import, que é a referência hoje mundial na questão de manobras e uso de rebocadores, né? E também na língua inglesa, com nível de dificuldade bastante mais superior ao rebocadores portuários. E aqui, como outros, a gente coloca a parte de legislação, a parte de normans, que muitas vezes não tem conexão direta com as matérias de uma maneira geral. Então, novamente, é uma arquitetura, é uma forma de estruturar e de enxergar as matérias. Cabe a cada aluno e aluna entender as matérias, estudá-las, não só individualmente, mas com uma relação entre elas. Então, estudar o edital, estudar o conteúdo programático e entender
explorar e entender essa questão de relacionamento, associação e complexidade das matérias é algo relevante para aquele momento onde você está planejando o seu projeto, planejando e montando o seu quadro de estudos e assim por diante. Tá? Então aqui é uma referência, é uma ideia para que vocês possam também novamente explorar à vontade, tratando e individualizando para cada caso específico. Colocando aqui um pouquinho, uma pitadinha, né, na questão das matérias, né? Trazendo a questão do mestre amador, para os amadores de uma maneira geral, para a questão de mestre amador e capitão amador. É muito comum as pessoas perguntarem isso para a gente, né? Pô, mas dá para estudar para mestre amador de uma maneira inteligente, usufruindo aí da bibliografia da praticagem? Dá para fazer o mesmo também com a certificação de capitão amador? Não só dá, como eu diria que é altamente recomendável, né, que se faça isso. Existe, poucos sabem, poucos entram nesse grau de estudo, mas existe um conteúdo programático, como também existe uma bibliografia na Norman 03 que trata exclusivamente da certificação e da prova de mestre amador. Assim como também existe a mesma relação para capitão amador. O que acontece é o seguinte, aqui você pode explorar, né, cada um deles, não é nada que não esteja aí nas normans, tá? O que vale aqui de menção, gente e pessoal, é que existe no conteúdo programático e na bibliografia de mestre amador e de capitão amador, quando comparado com o conteúdo programático e a bibliografia de praticagem, existe uma grande redundância. Ora, se existe uma grande redundância, então é possível se conceber uma arquitetura de maneira que eu faça um estudo inteligente, esteja estudando exclusivamente para praticagem e coloque o certificado de mestre amador e, quiçá, eventualmente até o próprio certificado de capitão como marcos, né, e metas do progresso desse meu estudo. E não que eu perca o meu tempo, gaste o meu tempo, e não invista, gastar e investir são coisas diferentes, né? Eu não gaste aqui o meu tempo estudando apostila, estudando apostilazinha de cursinho, para simplesmente passar na prova de mestre e na prova de capitão. Entendendo que a sua meta não é ser mestre amador ou eu ser capitão amador, mas sim se tornar um dia prático, é inteligente e é recomendável que você monte um plano de estudo que te leve, por meio da bibliografia e por meio do conteúdo programático da praticagem, a esses objetivos intermediários e não o contrário. E a gente até pegou aquela arquitetura que a gente acabou de apresentar e plotou para vocês aí uma bolinha, várias bolinhas pretas, né, com aí a sigla MSA de mestre amador, aonde a gente já fez esse estudo, né, aonde existe a correlação, na verdade, onde existe a redundância entre as bibliografias e ou conteúdos programáticos de ambos, né, de mestre amador e de praticagem. E olha que interessante fica essa figura. Ela mostra pra gente que o mestre amador, ele contempla exatamente a base da nossa arquitetura, a base do nosso castelo de Lego aqui que a gente montou das matérias, né? E aqui a gente coloca também o livro Navegar é Fácil, que é uma referência apontada pela própria Marinha para o estudo, para se tirar aí o certificado, né, a credencial de mestre amador, como uma referência interessante, né? Sou obrigado a comprar o livro? Não. Vale a pena? É interessante, é um grande resumo. Vale só lembrar que tanto o livro Navegar é Fácil para o mestre amador, quanto o livro de capitão amador para a credencial de capitão amador, são grandes resumos, né? E toda hora fazem referência às publicações originais que estão aqui na nossa base, né? O Altineu Migues, o livro de navegação, o livro de arte naval do Maurílio, o livro do Valgas de meteorologia, o material de EROG, né, de rádio operador de comunicações da Marinha e assim por diante. Então, ler o livro Navegar é Fácil, adiantando aqui como ler o livro de capitão amador aqui, na verdade funciona como um grande e bom resumo da matéria, né? Se você estiver estudando exclusivamente pela matéria de praticagem, é dispensável, tá? Não estou aqui recomendando nem não recomendando a compra, é só uma referência. E aqui aproveitando, mostrando
a redundância que existe na bibliografia e conteúdo programático de capitão amador com a de praticagem. Veja que é uma escala menor, entretanto essas matérias aqui, elas caem em maior profundidade que no mestre amador. Continuando com os tópicos que integram aí um projeto, um planejamento de projeto bem sucedido, vamos falar agora um pouquinho sobre metas, né? A segunda definição aqui do Walt Disney talvez seja a definição mais interessante, né? Meta é um sonho que possui data e hora para ocorrer. Então, a frase dele é muito interessante porque trabalha a questão do sonho, quer dizer que é algo distante, é algo difícil de ser atingido, é algo que você idealiza, só que tem data e hora para ocorrer. Essa é a sua meta, né? E a meta, ela tem olhando a primeira frase agora, a meta ela tem o propósito de estreitar a distância entre o desejado e o real. Mas a partir do momento que você traça uma meta, você sabe onde você quer chegar, você sabe onde você está e você passa a ser capaz de inclusive definir metas menores, progressivas, para que você vá monitorando se você está caminhando em direção a atingir o seu objetivo. Aqui a gente traz alguns exemplos de metas, essas metas intermediárias. Obtenção da credencial de mestre amador em 3 meses a partir do meu início de estudo para praticagem, é um exemplo de meta. Leitura inicial de toda a matéria do conteúdo programático ou da bibliografia em 3 meses, 4 meses, é uma meta. Atingir um nível de fluência na língua inglesa este ano, um determinado nível de fluência, é uma meta também. Melhorar em X% a cada simulado que eu pretendo fazer a cada 3 meses ou a cada 6 meses, culminando aí com uma nota acima de 8,5, valendo de 0 a 10 em 2 anos, são metas também. Então o objetivo é, sei onde quero chegar, sei onde estou, então vou traçar agora o meu plano, né, e as minhas pequenas metas ao longo do caminho para garantir que eu atinja esse objetivo e que eu chegue e concretize este meu sonho. Tá? Essa é a importância e é para isso que servem as metas. Recursos. Bom, primeira coisa de recursos. Recursos são finitos, né? Tem fim, né? Não são infinitos. Né? Você não tem todo o dinheiro do mundo para gastar, você não tem todo o tempo disponível do mundo para estudar. Então, vamos tratá-los. Principal recurso é você. O principal recurso do nosso projeto de passar num determinado concurso é o nosso tempo disponível. Esse é o maior bem, é o nosso maior tesouro, né? Então é muito importante que se faça um real, e aqui a importância é a palavra real, um real inventário do seu tempo disponível. Inventário ele é importante, mas mais importante é que seu inventário seja real. Então, qual é o seu tempo disponível? As manhãs, as noites, os almoços, aquele horário de academia, o seu deslocamento para o trabalho, o que mais, né? Cada um tem que buscar o seu inventário e a sua situação real. Eu, por exemplo, comecei estudando no período da manhã, entrando para dentro da minha madrugada. Então eu começava estudando de 5:30 da manhã, 6 da manhã, às 9 da manhã, por exemplo. No horário de almoço, às noites, né? Eu não sou um cara noturno, então noite e madrugada para mim, a madrugada leia-se aí meia-noite, 1, 2 da manhã, não é o meu melhor horário de estudo. Cada um tem uma dinâmica, né? Você vai para a academia, será que você não pode gravar você ali dissertando sobre determinada matéria para você, ao ir à academia, ao dar uma corrida, uma caminhada, você poder escutar? O deslocamento para o trabalho, né? Será que você fica muito preso em deslocamento para o trabalho? Que tal transformar esse tempo em tempo de estudo, né? Não vai ficar lendo livro dirigindo um carro, mas gravar um CD, gravar um MP3, um pendrive, faz todo sentido, pode te ajudar a estudar nesse deslocamento. Então o importante aqui é que cada um faça o seu inventário pessoal e aproveite ao máximo o tempo, e eu vou chegar logo na sequência, monte um quadro de estudo para isso. Que mais que tem a ver com recurso? Recursos financeiros e investimento, tempo e dinheiro. Você vai fazer cursos ao longo do caminho, como você está fazendo agora com a Sierra. Este, no caso, é de graça, existem outros que não são, né? Simulados, simuladores de manobra na fase 2, logística, né? Se você
por acaso escolheu o caminho de um curso presencial, que não é a nossa estratégia recomendada, mas é uma estratégia também, né? Você vai gastar com deslocamento, você vai gastar com hotel, você vai gastar com avião, e você vai gastar com o tempo perdido nesse deslocamento. Material e equipamento, estação de trabalho. Pô, eu vou estudar online, eu tenho aqui meu tablet, eu tenho aqui meu laptop da minha casa, eu tenho meu computador do escritório, eu vou comprar um livro original, enfim, tudo isso são recursos e aí tem a ver com investimento. E no meu caso, a minha própria diminuição da minha carga de trabalho, né, o trabalhar menos em alguns momentos, optar, às vezes até por ganhar menos em alguns momentos, também fazia parte do meu inventário de recursos, aí, investimento necessário. Tá? Tudo isso é muito importante, tudo isso tem que ser quantificado para que você não seja pego de calça curta, né? Não vai me reduzir sua carga de trabalho na metade, chega ali na metade do seu estudo, você não consegue mais sustentar a sua família, você tem que largar o estudo para voltar a trabalhar. Então essa é a importância de planejar, para que esse tipo de problema não aconteça ao longo do tempo. Vamos falar agora um pouco sobre estimativa de estudo. O que é estimativa? Estimativa é a quantificação do esforço necessário que você vai ou pretende empreender para ser aprovado no processo seletivo. Né? Quantas horas eu preciso colocar? Essa é uma pergunta muito comum que nos fazem via fórum, via e-mail ou mesmo via telefone. Quanto tempo eu preciso estudar para ser aprovado? Obviamente, essa pergunta, a resposta a essa pergunta, ela depende de cada um, da sua produtividade, do seu tempo disponível, etc. Mas aqui a gente vai dar uma ideia de quantidade necessária, não necessária para aprovação, mas típica, né, num processo de estudo dessa natureza. Então a gente já viu, vamos começar só definindo aqui a nossa base. A gente já viu que todas as matérias, a gente viu isso nas estatísticas, né, da prova escrita, né, de quais matérias caem mais, caem menos, quais matérias têm maior ou menor peso. A gente, olhando essa estatística de 2006, 2008, 2011 e 2012, que são os 4 últimos concursos, a gente já percebeu e já concluiu que tudo é passível de estar na prova de praticagem, em menor ou maior número, com menor ou maior peso, em menor ou maior quantidade. Mas, de certa forma, a próxima prova, a gente não tem hoje muita condição de projetar o que lá estará. A gente tem condição até de antever ou de imaginar quais são as matérias que terão mais peso ou terão mais quantidade. Isso não significa que você vai deixar de estudar as demais matérias. Por quê? Vamos para o segundo tópico aqui. A nota alta da prova. Essa é uma outra estatística que a gente montou, pegando a nota de corte de aprovação, que é aquele número máximo, na verdade, de candidatos que a autoridade marítima aceita levar para a fase seguinte. Ou seja, a nota de corte ou a nota de aprovação neste caso. Temos dois gráficos aqui, um que trata a parte quantitativa, né, o número, né, a nota de acerto dos candidatos, e aqui à direita é o gráfico que eu vou explorar, a gente vai falar do percentual de acerto, que é mais interessante, é mais inteligente de olhar, tá? E até mais fácil também de aprender. Então é nítido aqui a tendência crescente da nota da prova escrita. Tem dois fatores que explicam isso aqui. O primeiro, talvez mais óbvio, é que a partir dos anos recentes a gente tem um processo profissional de preparação dos candidatos. Então surgem aí escolas dedicadas a ensinar, como é o caso da própria Sierra Pilots, a ensinar os candidatos, né, aqui, os alunos, de uma maneira geral, a estudar para a prova, a fazer prova, a se preparar para a prova prática oral, enfim. Então isso por si só traz aí um aumento, né, da competência dos alunos e, por consequência, da nota. E também existe aí uma segunda linha de pensamento que coloca que a prova escrita está ficando um pouco mais fácil, ou pelo menos ficou mais fácil nos últimos anos. Há questionamento, há certa controvérsia em cima disso, mas existe uma certa realidade. As duas últimas provas de 2011 e 2012, por exemplo, foram totalmente realizadas na língua portuguesa. Então só isso já deixa claro para todos nós que, apesar da matéria ser a mesma, do aluno ter estudado nas duas línguas e assim por diante, trazer para a língua nativa dos alunos é um fator de facilitação, né? Se a prova tivesse um percentual maior na língua inglesa, por si só, isso já traria uma complexidade maior e certamente já baixaria, de certa forma, a média geral.
Mas vamos aqui ficar com a informação que a gente tem. A nota vem subindo ano após ano, chegando a 2012, a nota de corte ou de aprovação sendo na casa aí de 85%. Ou seja, o último que entrou fazendo 8,5, né, numa prova que valesse de 0 a 10. Então essa é a realidade que a gente tem na mão. Por que eu estou mostrando isso? Porque, ora, a matéria cai toda, de certa forma, ou sempre cai de tudo na prova de praticagem. Vamos enxergar dessa forma. Isso nos leva, se isso não fosse verdade, nos levaria a crer, opa, eu posso estudar então mais aquilo que cai e estudar menos aquilo que não cai. Você ainda pode fazer isso, só que como a nota ela tem ficado muito alta recentemente, o fato de você errar 1, 2 questões, 3 questões por não ter estudado determinada matéria pode ser o fiel da balança para a sua reprovação. Então, enquanto a nota se mantiver nesse patamar, os alunos e aqueles que serão aprovados precisam estar estudando tudo, né, com uma menor ou maior ênfase, mas precisam estar estudando tudo. Então, a gente também vai ver em técnica de estudo, um pouquinho mais para frente, que quanto mais eu estudo, mais eu memorizo e aprendo a matéria. Aí é o aprendizado cíclico. A gente vai ver também isso um pouquinho em estratégias e técnicas de estudo. Mas vamos falar aqui de estimativa. Então, qual é a extensão de toda a matéria? Em número de páginas, por exemplo. Quanto tempo eu levarei para ler um ciclo completo dessa matéria? Quantos ciclos eu conseguirei ler até a prova? Obviamente ninguém sabe a data da prova, mas você monta uma estratégia de estudo, um plano de estudo que pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, pressupondo 2 anos, por exemplo, quantas vezes eu lerei toda a matéria até a data da prova? E afinal, quantas horas e ciclos eu precisaria estudar, que é a pergunta que todo mundo se faz. Então vamos por partes. Qual é a extensão da matéria? Contando a matéria, a gente teve essa delicadeza, aí esse detalhe de contar a matéria original, entre artigos, legislações, normas, livros e assim por diante, ela tem aproximadamente 4.000 páginas. Quanto tempo eu levo para ler 4.000 páginas? Ora, se você estuda, hipoteticamente, 50 páginas por dia, né, você terá terminado essas 4.000 páginas, ou esse primeiro ciclo, em aproximadamente 4 meses, estudando 20 dias por mês. Tá? Mais ou menos, né, pessoal? Você pode levar 3 meses, aquele que faz uma leitura mais dinâmica, aquele que está estudando um pouquinho mais de calma, ali ele pode levar 4 meses. E, de novo, estou lendo a matéria original. Mas, Renato, se rapaz, eu vou ler a matéria original? Sim, você vai ler a matéria original. Por mais que você estude por um resumo, por mais que você estude pela matéria, pelo material da Sierra Pilots, que é um grande resumo, cautelosamente preparado ali, resumido, traduzido, enxertado de mídia, de multimídia, de vídeo, de exercícios e assim por diante, você vai, volta e meia, ler a matéria original, até pela questão da própria língua, né? Algumas delas são na língua inglesa, e o material, por exemplo, da Sierra é todo em português, facilitando aí, ou visando facilitar o aprendizado do aluno. Mas a leitura do material original acaba dando para o aluno aquele traquejo na língua inglesa. E não descartando a hipótese de que a prova escrita possa ter alguma coisa na língua inglesa. Então, mas vamos ficar com o material original para o nosso cálculo aqui elementar. Então, quantos ciclos eu conseguirei ler até a prova? Olha, a matéria tem 4.000 páginas, né, aproximadamente. Se eu tiver 2 anos de planejamento de estudo pela frente e estudando aquelas 50 páginas por dia, 20 dias por mês, eu terei lido 6 ciclos, né, 240 dias, que são são o número de dias que você vai estudar no ano, vezes os 2 anos, vezes as 50 páginas, dividido por 4.000 páginas, você vai ter aí 6 ciclos aproximadamente de estudo. Você lerá mais ciclos de estudo porque você vai intercalar essa leitura full da matéria, essa leitura íntegra da matéria com a leitura de resumos, com a leitura do material da Sierra Pilots. Então você vai ler mais ciclos, você fará mais ciclos de estudo ao longo do tempo. Aqui é uma ideia, é como se você estivesse estudando exclusivamente pelo material original. E afinal, então, quantas horas eu preciso estudar? Já falamos, né? Depende de você, depende do seu conhecimento prévio do assunto. Se você é um engenheiro, tem uma base matemática mais forte, tem facilidade por exemplo, com a matéria de hidrodinâmica, que é tratada dentro do material de PNA, de Principles of Naval Architecture.
Então, todo esse depende, se você já vem da área marítima, isso te dá condições, né, de ser aprovado ou chegar no estágio de aprovação com menos ou mais esforço, tá? Conhecimento prévio, o estágio de estudo que você se encontra, a sua disponibilidade de tempo, né? A sua disponibilidade de tempo é determinante para quanto você vai estudar, quantos ciclos você vai ler e também a sua produtividade, o teu nível de concentração, o teu estudo de qualidade, tá? Então, quanto mais qualidade você põe no estudo, mais você vai absorver com menos tempo de leitura, com menos esforço. Então, podemos afirmar que, como veremos mais adiante em técnicas de estudo, quanto mais ciclos com qualidade você executar, melhor. Você provavelmente precisará estudar entre 2.000 e 3.000 horas. Aqui é um C, né? É um depende, é um número mágico, é um número que a gente tem de histórico das pessoas que interagem com a Sierra Pilots. Você pode ser aprovado com 1.000, você pode ser aprovado com 1.500, você pode não ser aprovado com 5.000 horas de estudo. Agora a gente coloca entre 2.000 a 3.000 horas um target para que você entre realmente numa zona de potencial de classificação, uma zona de estar preparado para brigar pelas vagas que a autoridade marítima dispuser para o concurso. Então aqui, fazendo novamente um jogo, um game, 2.000 horas de estudo significaria 250 dias, um ano, estudando 8 horas por dia, ou 333 dias estudando 6 horas por dia, um ano e 5 meses. Então veja que não é pouco, né? 2.000 horas, a gente está falando de um ano e meio estudando 6 horas por dia. Se a gente falar de 3.000 horas, você teria 375 dias, ou um ano e 7 meses, estudando 8 horas por dia, ou 500 dias, que seriam mais ou menos 2 anos, estudando 6 horas por dia. É uma ideia de quantidade, de estimativa, de esforço, de magnitude necessária ou potencialmente necessária para uma aprovação. Só para efeito aqui de ilustrar, eu fui aprovado no de 2012, quando eu registrei absolutamente cada hora do meu processo de estudo. Eu estudei 2.200 horas para a prova escrita, mais 800 horas para a PPO, fazendo um total de 3.000 horas de estudo para todo o processo, tá? Aí, claro, o tempo que eu levei aí são coisas particulares, mas está dentro dessa faixa de 2.000 a 3.000 horas. Bom, montei meus recursos, planejei meus investimentos, tomei minha decisão, vou estudar. Você está num trabalho de planejamento. Então, agora que você tem uma ideia de quanto leva um ciclo, ainda que você vá ler por resumo, você já tem uma noção mais clara de quanto tempo você leva para ler cada ciclo. Você pode começar idealizando, vou começar estudando pelo material da Sierra Pilots. Então, comece idealizando aí por volta de 3 meses para ler a matéria toda, né? Lembrando até que o próprio material da Sierra Pilots, ele não cobre 100% do edital e do conteúdo programático e da respectiva bibliografia. A gente cobre por volta de 85%, um pouco mais de 85%, e nossa meta e intenção, e a gente está atingindo isso, com o produto de Quiz Engine, um produto de exercício, a gente ter a cobertura total. Mas existem pequenos trechos, pequenos papers, pequenos artigos, pequenas normas que escapam aí do nosso material, até por ser materiais mais típicos de serem decorados, de memorização. Então, para isso, a gente optou por não colocá-los, né, no material da Sierra Pilots nos cursos online, tá? Então, pressupondo novamente por volta de 3 meses de ciclo, o que você vai fazer a primeira coisa é elaborar um cronograma. Cronograma é diferente de quadro de estudo, né? Quadro de estudo é aquilo que vai determinar a tua agenda semanal, a tua agenda mensal. Cronograma, do ponto de vista que a gente coloca aqui, são os ciclos que você vai fazer. É a visão de águia, aquela visão de alto nível. Tem um programa de 2 anos de estudo pela frente, então eu vou planejar esses 2 anos de estudo. Isso aqui é um simples exemplo, colocando as diversas matérias, os livros, as minhas pequenas metas aí, metas ao longo do caminho, né? Não a meta final de ser aprovado, mas as metas progressivas de obter o mestre amador, obter o capitão amador, os meus simulados sendo feitos
mais ou menos a cada final de mês, né, para averiguar o meu processo. E os meus ciclos sendo concebidos, né? Ciclo 1, janeiro, fevereiro, março, iníciozinho de abril. Ciclo 2, abril, maio, junho, início de julho. E assim por diante. Então, na coluna da esquerda você lista toda a literatura, toda a sua matéria. Se você quiser, de novo, é um cronograma geral, você pode ter as suas metas, você pode ter os seus marcos a serem atingidos, os teus simulados de progresso, os teus simulados de medição, realmente de avanço ali, de aprendizado e assim por diante. Então, é muito importante você entender, ter uma visão do todo, perceber que as coisas se encaixam dentro do todo, e isso vai te dar uma base para o nosso próximo assunto, que é a elaboração do quadro de estudo. O quadro de estudo é algo mais curto prazo, ao invés de ser longo prazo, como é o cronograma, e ele vai abordar aqui, como mais um exemplo, né, o seu mês. Vamos imaginar um mês qualquer, semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4, os períodos do seu dia, período 1, 2 e 3, poderia ser manhã, tarde e noite, aí é uma questão de gosto, né, da pessoa, de como melhor se encaixa. E aqui um exemplo montado, um exemplo hipotético, baseado no meu padrão de cronograma e quadro horário que eu tinha na época, mas aqui é só um exemplo hipotético. Vamos imaginar que a pessoa afortunadamente trabalha em meio período, muitas vezes a pessoa vai trabalhar o período inteiro, período da manhã de trabalho, o período 2 é um período de estudo, o período 3 aqui ele é alternado entre a prática de um exercício físico, que é extremamente relevante para manter o corpo são, né, e a mente sã por consequência, revisão das matérias sendo colocadas aqui ao final de cada 2 dias, o sábado sendo utilizado não só para estudar mais um pouco determinada matéria no período da manhã, como para fazer exercícios de fixação no período da tarde. E as matérias então sendo distribuídas, culminando ao final do mês com um simuladão envolvendo todas as matérias estudadas naquele período ou todas as matérias estudadas, os ciclos, né, até aquele momento. Você pode estar fazendo um simulado de determinado volume de matérias ou um simulado geral. Então, veja, um exemplo de como se planejar. E voltamos à estaca lá zero de quando a gente começou a falar de planejamento. O importante é ter o planejamento, o importante é acompanhar e saber onde você está, o que você está estudando, o que você já estudou, quantas horas você estudou, quantos ciclos de estudo você já fez. Isso vai te dar uma segurança muito grande, principalmente para aqueles momentos onde as coisas mudem, né? Você possa ter mudança, você pode ter uma mudança de trabalho, uma mudança na tua relação de vida do dia a dia, e você ter os instrumentos na mão para poder replanejar, definir novamente o seu norte, né? Apontar a sua agulha na direção do seu norte novamente, refazer o seu plano de estudo e seguir em frente a toda força, seja sempre possível, né? Então, daí a importância do planejamento bem feito. E ora, não adianta planejar se você não acompanhar. Simplesmente vai ser uma coisa que você vai fazer uma vez e vai ficar lá atrás no tempo. Então, como é que eu acompanho? Aqui são mecanismos simples de acompanhamento. Por exemplo, um log de atividades. Dia a dia, veja que esse aqui é o log que eu também aplicava, o dia que eu estudava, a hora que eu começava, a hora que eu terminava. Isso aqui é hipotético, são dados alterados aqui só para exemplificar. O volume, né? Aqui uma hora de estudo, isso aqui é cálculo automático do Excel. O período, se era noite, manhã, dia, eu queria saber se a minha produtividade ela era menor ou maior, dependendo do período que eu estava estudando, então eu anotava o período. O ciclo, isso aqui é bem do comecinho, né? O ciclo que eu estava exercitando ali, então ciclo 1, comecinho de estudo. A página inicial, a página final, poderia ser o slide inicial, o slide final, por exemplo, do material aí da Sierra Pilots, o livro, a referência, se é o material da Sierra, se é o livro Ship Handler, o livro de meteorologia, assim por diante. Capítulos, isso aqui é menos relevante. O nível de dificuldade que eu julgava da matéria, o nível de concentração que eu aplicava. Então, ao longo do tempo, eu conseguia... E aí, desculpa, por fim, a produtividade, só para a gente fechar o ciclo aqui, né? Dificuldade, a concentração e a produtividade. Produtividade aqui em páginas lidas, tá? Então, foram 15 páginas em uma hora, né? Eu estudei uma hora, 15 páginas. Com uma concentração mediana, ou seja, por alguma razão, nesse período da noite, eu já não me pegava numa condição 100% de estudo, ou por interferência, ou porque eu já estava cansado, ou por qualquer razão.
tá? Mas isso aqui era muito importante para que de tempos em tempos, além de eu saber o que eu estava lendo, sabendo quanto tempo por semana eu vinha investindo no estudo, para eu também poder entender aonde estava o meu período mais efetivo de estudo, onde eu conseguia empreender uma melhor concentração, aonde eu lia melhor em termos de produtividade, né, páginas por hora, dependendo até da matéria, né? Poderia ser que uma matéria eu lesse, como por exemplo aqui, Navegação, Ciência e Arte do Miggins, né? 58 páginas em 1 hora, né? Uma produtividade espetacular aqui, né? Em 1 hora, período da manhã, talvez por ser o período da manhã, talvez porque a matéria ela é mais simples, né? E assim por diante, gente. Então essa aqui é um log de atividades que eu fazia. No primeiro momento fazia sem grandes interesses, ao longo do tempo ele me servia para muita coisa. E eu também acompanhava os ciclos, né, de estudo. Aqui é algo mais simples, né? Eu contabilizava ciclo de leitura completa, ciclo de leitura de resumo esse que eu fiz ao longo do tempo, e também simulados e exercícios. Quantos simulados e exercícios eu já tinha feito daquela determinada matéria. Então isso aqui já, apesar de ser meio zoom, já era mais avante ali no meu processo de estudo, né? Então aqui de PNA, o capítulo 2 do Naval Architecture, se não me falha a memória, o paper do SQuAT. Então aqui eu tinha lido 5 vezes já toda a matéria completa, né, o original, traduzindo em miúdos, né, já tinha lido 8 vezes o resumo e já tinha feito por volta de 10 simulados. Então aqui é um processo já bastante avançado de estudo, né? Ter lido 5 vezes a matéria completa e 8 vezes o resumo da matéria, dá para se imaginar que o volume de estudo empreendido aqui é um volume já bastante alto. E aqui das demais matérias, tá? Bom, pessoal, replanejando e melhorando continuamente. Você vai planejar o seu trabalho, acompanhar o seu trabalho e muito provavelmente replanejar o seu trabalho. A única certeza que a gente tem no longo prazo, e este é um projeto de longo prazo, mais uma vez, né? Estamos falando de uma maratona e não de uma corrida de 100 metros. A única certeza que você tem é que as coisas vão mudar. Elas vão mudar ao longo do tempo. Então esteja preparado para as mudanças. A vantagem do planejamento é poder replanejar. Parece uma piada, mas não é. Você ter um plano na mão, você ter um traçado da sua derrota, né? Um planejamento do seu passage planning, você tem condição de replanejar, estabelecer um novo rumo, colocar a máquina toda a força adiante novamente e ir em frente. Isso é muito importante. As pessoas que não têm planejamento, elas se perdem. Né? Eu parei de estudar 3, 4 meses porque apertou no trabalho. E aí você começa a ficar realmente se sentindo demasiadamente perdido, né? Quando você volta depois de 3 meses, o que eu já estudei, o que eu não estudei, o que eu estudei mais, o que eu estudei menos, você perde o fio da meada, você perde aquele aprendizado cíclico e daí por diante. Então é preferível estudar sempre um pouco do que estudar muito em períodos distantes. Isso é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ela é relativamente óbvia, mas vale a pena enfatizar. Então replaneje sempre que necessário. Melhoria contínua. Aproveite a metodologia e a inovação de outros, né? A gente está passando esse material para vocês, um material gratuito para os alunos e não alunos e potenciais futuros alunos da Sierra Pilots. Então isso aqui é uma metodologia, uma forma de pensar. A gente inova, a gente tem material online, a gente tem curso só de exercício. Então a gente está preocupado com a inovação. Aproveite isso, aproveite essa metodologia e a inovação de outros. Não perca tempo reinventando a roda, né? Mas, uma vez que você absorva a metodologia da Sierra ou invente a sua metodologia, procure melhorar constantemente, porque ela vai ser sua e você tem peculiaridades, você tem particularidades. Você tem horários que só você pode definir, você tem uma família que só você conhece, você sabe da sua capacidade, você sabe do seu potencial de estudo, seja no período da manhã, da tarde ou da noite e assim por diante. Melhore constantemente seus instrumentos. Se puder compartilhá-los conosco, ótimo, melhor ainda, né? A gente provê uma via bidirecional, a gente oferece isso para vocês, a gente recebe de volta, a gente atualiza o material e o ciclo virtuoso prossegue, né? Mas não esqueça, por fim, que o foco ainda é estudar, tá? Então você não está neste projeto para planejar e replanejar e melhorar, você está nesse projeto para ser aprovado no próximo processo seletivo.
Então você vai investir um volume pequeno do seu tempo, né? Eu citei isso já para vocês, eu venho desse mercado, eu sou gerente de projeto, eu trabalho com melhoria contínua na parte de tecnologia, eu tenho uma experiência grande nesse assunto e até por curiosidade, por diversas vezes eu era interrompido, né, em casa pela família, pela esposa. Pô, você não está pensando em planejamento demais, você não está estimando demais, você não está replanejando demais, você não está perdendo seu tempo com isso. Óbvio, você tem que ter esse cuidado, você não pode gastar, investir demais o seu tempo nesse tipo de atividade. Vamos dizer aqui que 1%, 2% do seu tempo é dedicado a isso, mas um pouco do seu tempo precisa ser dedicado a isso. Senão você perde o rumo, perde o norte e se perde no processo de estudo. Então esperamos que essa parte aí de projeto, planejamento, replanejamento, melhoria contínua tenha ajudado aí os senhores e senhoras a estudar de maneira melhor. Vamos agora avançar para a última parte do nosso material, que é falar um pouquinho aí, né, da parte de técnicas e estratégias de estudo. Bom, não cabe aqui nesse curso a gente explanar e detalhar, na verdade, as diversas técnicas de estudo